Antes do silêncio, havia rotina. Havia passos repetidos sobre a pedra fria das ruas estreitas. Havia vozes que se misturavam ao vento que descia das muralhas ao amanhecer. O som das rodas de madeira contra o chão irregular. O ranger das portas abrindo. O cheiro de pão requém, assado escapando pelas janelas. As cidades despertavam cedo, não por escolha, mas por necessidade. O trabalho era a primeira obrigação do dia. Antes mesmo da luz tocar os telhados, o movimento já começava. Ferreiros alimentavam o fogo com carvão escuro. Padeiros moldavam massa em silêncio. Tecelões puxavam fios com movimentos repetidos, quase mecânicos. A vida era simples, mas exigia tudo. Os sinos marcavam as horas. Não apenas o tempo menos, mas o ritmo da existência. O mercado era o coração pulsante da cidade. Bancas de madeira, alinhadas lado a lado. Peixes ainda brilhando sob o sol fraco da manhã. Galos amarrados, cacarejando, tecidos coloridos, balançando suavemente. As pessoas discutiam preços, riam, reclamavam, viviam. Ninguém pensava no amanhã. O amanhã era distante demais. Pensar nele era quase um luxo. As casas eram pequenas, escuras, muitas vezes úmidas. Famílias dividiam o mesmo espaço, o mesmo ar, o mesmo calor. Crianças dormiam próximas aos pais. Avós dividiam bancos de madeira. A proximidade era parte da sobrevivência. E foi assim, na proximidade, que a doença entrou. Sem anúncio. Shem, aviso. Sem som. No início, parecia cansaço. O homem que não voltou ao trabalho. Uma mulher que não levantou da cama. Uma criança que perdeu o brilho nos olhos. Depois veio a febre. O suor friou. Friou. A respiração pesada. Pequenas manchas escuras começaram a aparecer na pele. Dores intensas. Fraqueza súbita. E então, silêncio. Silêncio dentro de corpos que ainda respiravam. Silêncio nas casas onde antes havia conversa. Ninguém soube explicar. Alguns falaram em castigo, outros em ar envenenado. Alguns culparam viajantes. Outros culparam Deus. Mas ninguém soube parar. A doença atravessou portas fechadas. Passou por janelas seladas. Ignorou muralhas. Ignorou orações, entrou nos lares. Sentou-se à mesa. Deitou-se nas camas. Quartos tornaram-se enfermarias improvisadas. Baldes de água ao lado das camas. Panos úmidos sobre testas quentes. O cheiro mudou. O ar ficou pesado, denso, difícil de respirar. As portas começaram a se fechar. Não para proteger o mundo de fora, mas para esconder o que estava acontecendo dentro. O medo se espalhou mais rápido que a doença. O toque virou ameaça. O abraço virou risco. O olhar virou desconfiança. Os sinos começaram a tocar. Uma vez. Depois, outra. Depois sem pausa. Cada som anunciava uma perda. Cada eco deixava um vazio. As ruas começaram a esvaziar. Bancas foram desmontadas. Portas permaneceram trancadas. O mercado silenciou. O comércio parou de respirar. Carroças passaram a carregar corpos. Não mercadorias. Lençóis brancos cobriam formas imóveis. Enterros apressados aconteciam fora dos muros. Sem cerimônia. Sem despedida. Sem nome. Não havia tempo para luto. Apenas tempo para sobreviver. Médicos vestiam máscaras de bico alongado, recheadas de ervas secas. Queimavam incensos nas ruas. Recomendavam isolamento. Nada parecia funcionar. Casas eram marcadas. Símbolos pintados nas portas indicavam contaminação. Bairros inteiros. Tornaram-se silenciosos campos. Ficaram abandonados. Plantações maduras apodreceram sob o sol. Ferramentas enferrujaram no chão. A fome seguiu a doença. Onde não havia trabalhadores, não havia colheita. Animais vagavam sem dono. Cães circulavam pelas ruas vazias. Portões permaneciam abertos. Mosteiros registravam nomes sem parar. Páginas preenchidas às pressas. Tinta ainda úmida quando outro nome era adicionado. A morte deixou de ser choque. Virou rotina. Crianças aprenderam a não perguntar. Adultos aprenderam a não responder. As conversas diminuíram. Os olhares falavam mais que as palavras. O mundo humano começou a recuar. Mas o vento continuou soprando. A chuva continuou caindo. O sol continuou nascendo sobre telhados silenciosos. Ruas vazias ecoavam passos solitários. Cadeiras permaneciam vazias à mesa. Velas queimavam até o fim sem serem substituídas. O céu parecia mais pesado.
como se observasse tudo à distância. Por um tempo, pareceu que tudo havia terminado, que a respiração da Europa havia cessado. Mas então, quase imperceptível, algo mudou. Um dia, um sino tocou apenas uma vez. Depois, ficou em silêncio. Uma porta rangiu ao abrir. Um homem saiu, hesitante. Olhou ao redor. Nada aconteceu. Outra janela se abriu. Outra porta. Fumaça começou a subir novamente de algumas chaminés. Fina, tímida, mas presente. Um martelo voltou a bater na forja. O som ecoou pela rua vazia, menos estranho, mas familiar. Campos começaram a ser arados outra vez. Não por muitos, mas por alguns pequenos grupos voltaram à praça, mantendo distância, falando baixo. Uma criança correu pela rua. O som de seus passos quebrou o silêncio antigo. O sino tocou novamente. Não para anunciar morte, mas para marcar o tempo. A cidade estava diferente. Havia espaços vazios entre as casas. Lugares onde antes havia vozes, cadeiras que nunca seriam ocupadas novamente. Mas havia movimento. A vida retornou, não como antes. Nunca como antes, as pessoas olhavam umas para as outras com mais cautela, com mais consciência, com mais memória. A Europa voltou a respirar, não com força, mas com resistência. As cidades sobreviveram menores marcadas em feridas, o barulho voltou aos poucos. Os mercados reabriram parcialmente. Os campos floresceram novamente. Mas o silêncio daquela época nunca desapareceu completamente. Ele ficou entre as pedras das ruas, entre as páginas dos livros, entre as histórias contadas em voz baixa, um lembrete invisível de que a vida pode parar, de que o mundo pode escurecer, mas também de que, mesmo após o silêncio mais profundo, sempre há um primeiro passo de volta, e é assim que as cidades continuam respirando.